Olha para a questão 92. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a filariose e a leishmaniose são consideradas doenças tropicais infecciosas e constituem uma preocupação para a saúde pública por ser alto o índice de mortalidade a elas associado. A questão, então, diz pra gente que existem duas doenças infecciosas, a filariose e a leishmaniose, cita que essas doenças são doenças tropicais, normalmente associadas a países ali próximos à linha do Equador, a países de fato tropicais, e ele pergunta, a partir de então, uma medida profilática comum a essas duas doenças. O que significa a medida profilática? Significa o que eu posso fazer para evitar que as pessoas sejam contaminadas com essa doença. O que eu posso fazer para evitar que as pessoas desenvolvam essa doença. E detalhe, deve ser uma medida comum às duas doenças, ou seja, tem que ser uma medida profilática que serve para uma e que serve para outra. E aí, a primeira coisa que já tem que vir na sua mente é, tanto a filariose quanto a leishmaniose são doenças que nós chamamos de arboviroses. O que são arboviroses? São doenças que são propagadas por artrópodes. Quando um artrópode é o vetor da doença, você diz que essa doença é uma arbovirose. E aí, veja o que eu estou falando para você. Eu não estou dizendo que o artrópode gera doença. O artrópode só pega o bichinho que causa doença e leva o bichinho até a pessoa. Nesse caso, quando você fala de filariose e de leishmaniose, você está falando de doenças que são transmitidas pelo mosquito. Um mosquito é um inseto, é um artrópode. O mosquitinho pega ali o protozoário e ele leva esse protozoário até o ser humano. E aí o protozoário, que é um ser vivo diferente do mosquito, é quem infecta o ser humano, é quem gera a doença no ser humano. Então, nós estamos diante de uma doença, ou diante de duas doenças que podem ser profilaticamente evitadas por meio de medidas que talvez ataquem esse vetor, ou de outras maneiras que a gente pode avaliar nas questões. Então, olha para as alternativas. Letra A, incineração do lixo orgânico. Falso. Incinerar o lixo orgânico não vai necessariamente evitar que essa doença seja transmitida para o ser humano, porque os protozoários em questão não estarão ali no lixo orgânico prontos para contaminar o ser humano. Letra B, construção de rede de esgoto. Falso. Se nós estivéssemos falando, por exemplo, de uma doença que é transmitida por água contaminada, que é transmitida, eventualmente, por alimento contaminado, até daria para pensar na letra B como uma opção. Mas aqui, a construção da rede de esgoto também não vai ter um impacto direto. Letra C. Uso de vermífugo pela população. O que significa vermífugo? O vermífugo é um remédio que mata verme. E aqui nós não estamos falando de doenças desencadeadas por vermes, que serão transmitidas diretamente pelo movimento do verme até o seu corpo. Letra D. Controle da população de vetores. Verdade. Se você controlar a população de vetores, você consegue, de maneira direta, evitar que as pessoas peguem essas duas doenças. Porque se você controla a população de mosquito que transmite a filariose, a população de mosquito que transmite a leishmaniose, no final das contas, como que as pessoas vão se infectar? Você não vai ter mosquito suficiente para levar a doença até você. Então a letra D é uma boa opção. Letra E. Consumo de carnes vermelhas bem cozidas. Isso é falso. Dê-me um exemplo de doença que pode ser evitada por meio do consumo de carnes vermelhas bem cozidas. Um exemplo de doença seria a teníase. A teníase é uma doença que pode ser evitada consumindo-se somente carne bem passada. Mas a filariose e a leishmaniose não se enquadram aqui nessa nossa possibilidade. Por isso que a letra D seria a melhor opção. Perfeito? Controle da população de vetores. Quem são os vetores? São os seres vivos que levam o bichinho causador da doença até o ser humano. Nesse caso, o vetor, tanto para a filariose quanto para a leishmaniose, são mosquitos que vão fazer, então, esse transporte, esse processo de levar o protozoário causador da doença até o ser humano nessa situação. Estou passando aqui no final desse vídeo de resolução de questão para te fazer um convite. Se você está estudando para o Enem, se você está estudando para a prova de vestibular e quer passar em medicina ainda neste ano, vá aqui na descrição do vídeo e acesse o link que eu deixei reservado para você no topo da descrição. Lá nessa página, você vai conhecer a plataforma Vinícius Oliveira, que é o meu preparatório focado na aprovação em medicina. Dentro da plataforma Vinícius Oliveira, você vai ter acesso a aulas de todas as matérias, com mais alto padrão de qualidade e didática, listas de questões pós-teoria com gabarito comentado,
avançado, listas de revisão sugeridas, cronogramas personalizados, segmentados por semanas, com tudo que você tem que estudar, do básico ao avançado, para que você seja aprovado em medicina ainda neste ano. Não perca mais tempo. Vá aqui na descrição, toca no link, conheça a plataforma Vinícius Oliveira, torne-se meu aluno e garanta uma preparação de altíssimo nível que vai te trazer muito mais resultado para que você passe na faculdade ainda neste ano.